Lição de número 12: a sutileza da espiritualidade holística. Querido professor, professora, a presente lição mostrará que qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como o centro é pagã e anticristã. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais. É uma mistura de crenças orientais, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro, querendo enganar os incautos. Não há dúvida que são ensinos de demônios. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E meus irmãos, olhe isso, já chegamos na lição de número 12, estamos próximo da conclusão desse trimestre, na penúltima lição, lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. E meus queridos irmãos, eu convido você a estudar conosco esta preciosa lição. Então, pegue uma caneta, um lápis e papel para fazer as suas anotações, porque hoje temos muitas informações que certamente vão lhe auxiliar no preparo desta tão importante aula. Eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Vamos lá? Muito bem, meus irmãos, lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. E nesse dia, meus queridos irmãos, estamos comemorando também o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, dia 18 de setembro de 2022. Texto áureo, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Muito bem, meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 4 até o versículo de número 6. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 4 os objetivos que os professores devem alcançar em sala de aula. Primeiro objetivo é conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Segundo ponto, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Terceiro objetivo, expor o fundamento da espiritualidade holística. E quarto e último objetivo, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estudaremos no primeiro ponto o fenômeno religioso, a busca pelo sagrado. No segundo ponto, estudaremos a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. E estudaremos ainda o terceiro ponto, o fundamento da espiritualidade holística. E no quarto ponto, a espiritualidade holística e a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu convido você para estudar juntamente conosco esta rica e preciosa lição. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim.
temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço é: dê um like e deixe aí o seu comentário, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist, como numa biblioteca, para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido as lições anteriores. A você que nos tem acompanhado semanalmente, muito bem-vindo a mais uma aula no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: o fenômeno religioso, e o primeiro tópico, a busca do sagrado. Meus irmãos, as pessoas necessitam de um ser superior para servir-lhes de consolo diante dos embates do mundo que muitas vezes as deixam aflitas e sem direção. Naquele momento em que tudo parece não ter sentido, no exato momento em que a razão já não explica mais a nossa realidade, e é aí, irmãos, que nasce a fé, a crença e a esperança num amanhã glorioso, circundado pelo gosto da vitória. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 6. Veja, nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia, que precisava de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. E eu convido você a estudar o segundo tópico, Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração, é uma verdade. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Veja, meus queridos irmãos, o que Paulo diz aos Tessalonicenses no capítulo 1 e o versículo de número 9. Paulo diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, perceba, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também, meus queridos irmãos, eu quero ler com você a seguinte referência, primeira epístola de João, capítulo 5 e o versículo de número 21. Olha que texto revelador, um versículo bem pequenininho, diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao segundo ponto da nossa lição, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. No primeiro tópico, nós vamos estudar o antigo paganismo. Mas antes, o que é o paganismo? É importante afirmar que a expressão paganismo é utilizada para designar qualquer religião politeísta, ou seja, mais de um Deus, ou mesmo a ausência de religião. Perceba, a palavra tem origem no latim paganus, que significa habitante do campo, tendo em vista que os povos rurais da antiguidade possuíam culturas politeístas, idolatrando deuses relacionados à natureza. Veja que, na Idade Média, a Igreja passou a classificar como pagãos
todos aqueles que resistiam à conversão e permaneciam com suas crenças. Como vimos, o ser humano, ele é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, um Deus falso é adorado. Mas, meus queridos irmãos, vamos analisar um pouco qual é o fundamento da espiritualidade holística. É o que nós veremos no terceiro ponto, porque primeiro tópico diz: não há um Deus pessoal na espiritualidade holística e também não há uma verdade factual. É o segundo tópico do terceiro ponto da nossa lição e é o que nós vamos estar estudando agora. É importante que se diga que a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou através da Bíblia Sagrada, nem tampouco um Salvador pessoal através de Jesus Cristo. A força potente que atua por meio de toda a natureza e sustenta todas as coisas não é, como alguns cientistas descrevem, um princípio dominante, uma energia impulsante. Nada disso. Deus é espírito, não obstante, ele também é um ser pessoal. Agora, afirmo que a natureza não é Deus. As coisas da natureza são uma expressão do caráter divino. Por meio delas, podemos compreender o amor de Deus, o seu poder, a sua glória, mas não devemos considerar a natureza como sendo Deus. Você já refletiu sobre o fato de que quando faz uma oração, está falando com uma pessoa? Sim, Deus é uma pessoa, mas não uma pessoa comum, não um ser humano de carne e osso, mas alguém muito diferente e especial. Especial por ser onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode tudo, ele sabe tudo e está em todo lugar. Deus é espírito, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável. Apesar de todas essas qualidades incompreensíveis, ele é particular, peculiar, específico, próprio. Deus é definitivamente um Deus pessoal. No segundo tópico, meus queridos irmãos, outro fundamento da espiritualidade holística é que não há uma verdade factual. Agora, irmãos, veja que fundamento terrível da espiritualidade holística. Eles afirmam que não há um Deus pessoal. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades, cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, em João 14, versículo 6. E a outra expressão, conhecereis a verdade, em João 8:32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, em 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 8, não faz sentido algum para a espiritualidade holística. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões.
pois todas são igualmente formas válidas de expressar a espiritualidade. Deus tenha misericórdia, meus queridos irmãos. Mas a gente sabe que isto é um engano de Satanás. Portanto, irmãos, você aprendeu que no terceiro ponto, a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. E eu convido você agora para estudarmos o quarto ponto da nossa lição, a espiritualidade holística e a Bíblia Sagrada. E aqui a gente começa, meus queridos irmãos, a entrar na doutrina da fé cristã para combater esta espiritualidade holística. No primeiro tópico, nós vamos estudar o problema do pecado e no segundo tópico, um salvador pessoal. Veja, queridos irmãos, que o holismo comete um erro fatal. Esquece o problema central do homem, que é o pecado. O pecado é o problema final e, de fato, o único problema da humanidade. De acordo com o Senhor Jesus Cristo, o próprio homem é corrupto e vil. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse: o que sai do homem, isto é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 20 até o versículo de número 23. Essa é a condição de todo o coração humano, longe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, meus queridos irmãos, existe um Salvador pessoal. Jesus não é apenas o nosso Salvador, ele deve ser considerado primariamente Senhor de nossas vidas. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, provamos de Jesus o Salvador. Muitos o buscam apenas como Salvador, ou seja, quer as bênçãos, os milagres, quer as curas, provisões e etc. Mas antes de tudo isso, o Senhor quer que você entenda que Ele te comprou com alto preço, preço de sangue, para ser dono da sua vida. Portanto, Ele quer ser também o Senhor da sua vida. Jesus é o seu Salvador pessoal. Muitas pessoas veem o cristianismo como, por exemplo, ir à igreja, realizar rituais, liturgias e não cometer certos pecados. Isso não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo é uma relação pessoal com Jesus Cristo. Aceitar Jesus como seu Salvador pessoal significa colocar a própria fé pessoal e confiança nele. Ninguém é salvo pela fé dos outros. Ninguém é perdoado por realizar certas obras. Não. A única forma de ser salvo é pessoalmente aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, confiando na sua morte como pagamento pelos seus pecados e na sua ressurreição como sua garantia de vida eterna. Jesus é pessoalmente o seu Salvador? Eu lhe pergunto. Perceba, meus queridos irmãos, que doutrina maligna. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é o próprio Deus. Coisa terrível. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não veem a necessidade de um Salvador. Cristo é descartado. E ainda, ao entrarem em contato com espíritos enganadores que pensam ser
forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa, um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, no quarto ponto, nós estudamos que a realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Meus queridos irmãos, vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Isso mesmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Esta espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos, meus queridos irmãos e irmãs, atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma lição. Muito obrigado pela sua companhia. Se você ainda não assinou o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, faça isso agora. Ative o sininho de notificações, deixe aí o seu like, faça um comentário e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e irmãos na sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe e eu aguardo você na próxima semana.